Uma outra forma de usar o select, vamos usar o group by. O group by eu consigo agrupar os resultados através de por um campo específico. Então, por exemplo, vamos fazer aqui novamente. From employees, limite 10. Se eu quiser contar quantos funcionários eu tenho, eu dou um count asterisco aqui, ok? Tirar o limite 10, senão não funciona. Eu tenho a contagem de funcionários. E se eu quiser saber quantos homens e quantas mulheres que eu tenho na minha empresa? Eu vou colocar aqui gender, count, asterisco, group by gender. Então eu vou mostrar cada um dos valores possíveis que existem nesse campo aqui. Nesse caso só tem M ou F. E eu vou mostrar uma contagem, ele vai agrupar e vai contar todos esses valores. Então eu sei que eu tenho 179 mil homens e 120 mil mulheres. Então ele agrupou, fez um grupo por esse campo gender. Um exemplo, vamos ver a tabela de salários. Vou dar um show tables novamente aqui. Describe salaries. Então eu tenho só 4 campos, vou dar um select asterisco from salaries. Limite 10. Vamos selecionar só os salários que são que tem mais que 100 mil, que é o maior que 100 mil. Então, select asterisco from salaries, where salary maior que 100, 1, 2, 3, 150 mil. Então ele retornou para mim aqui todos os salários que são maior que 150 mil. Aqui a gente vai ver que ele retornou vários funcionários, tem várias entradas de salário. Por quê? Ele tem faixas, né? Então, por exemplo, esse funcionário aqui que termina com 624, de 23/3, de 98 até 99 ele teve um salário, de 99 até 2000 teve outro. E aí quando o salário atual dele é esse que termina por 9990101, que é desde 22/3/2002, tem esse salário aqui. Então eu vou fazer um filtro para mostrar só o to date, que tem essa data aqui, que é uma data que está usando para identificar o salário atual. Então eu vou colocar aqui end to date igual, não preciso mais desse limite, 999-01-01. Então tem aqui 15 funcionários com mais de 150 mil. Eu vou aumentar um pouco esse range e colocar 120 mil. Tenho 2.158 funcionários que estão com salário maior que 100 mil. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar um pouco melhor esse dado aqui. O que me interessa aqui vai ser o EMP-NO, que é o número. E o salário, eu vou querer o salário dividido por 1000. S faixa. Então eu quero saber qual a faixa do funcionário, qual a faixa de salário de cada funcionário. Faço o select aqui. Como que ele me mostrou aqui? Número do funcionário e a faixa. Na verdade não é barra, ok? Vou usar o div. Div 1000. Então ele mostrou aqui 122 é 122 mil alguma coisa, 128 mil alguma coisa. E agora eu quero agrupar. Agrupar para saber quantos funcionários estão na casa do 122, quantos estão na casa do 121, quantos estão na casa do 128. Agrupar por essa faixa que eu defini. E aí eu vou usar o group by faixa. Então ele vai agrupar pela faixa, eu vou contar aqui também. Eu vou até tirar isso aqui, certo? Não vou me interessar no número do empregado. Vou colocar um vírgula count
asterisco. Então eu vou agrupar os funcionários que estão na mesma faixa e fazer um count disso. E aí eu tive esse resultado. Então, 120 funcionários, 244 funcionários estão na faixa de 120 alguma coisa, 246, 121, na faixa dos 140 eu tenho 11 funcionários, na faixa dos 150, 3, 4, 1, 2 e assim por diante. Então é dessa forma que eu vou gerando os meus comandos, gerando os meus selects e agrupando os meus dados. Vamos ver agora uma função do select que é o join, que é uma função muito importante, principalmente em casos como o desse banco de dados aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de empregados, vou dar um select aqui, employees, limite 10. Eu tenho a tabela de empregados e eu tenho a tabela de salários. Pela tabela de salários, eu não sei o nome de cada funcionário, eu sei só o código. Então, eu tenho na tabela de funcionários aqui o código do empregado e os dados dele, dados de nascimento, primeiro nome, segundo nome. E nessa segunda tabela, na tabela salários, eu tenho o código do empregado também, e aí eu tenho o salário do funcionário, e os dados sobre o salário dele. E se eu quiser mostrar o salário do funcionário pelo nome? Então eu quero relacionar o empregado dessa tabela com o empregado dessa, o código de empregado dessa tabela com o código de empregado dessa, mostrar o primeiro nome, o segundo nome desse funcionário e mostrar o salário desse funcionário que está na outra tabela. Como que eu vou fazer isso? Para isso eu vou usar o comando join. Então vamos fazer um teste aqui com o comando join. Então, por exemplo, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome do empregado, o emp number, e eu vou sempre informar aqui de que tabela que eu vou estar mostrando o dado. Então eu vou querer employees.empNumber. Então, employees.empNumber. Na verdade, nesse caso, tanto faz, porque o nome de empregado eu vou fazer o match depois. Então, employees.empNumber. Do employees eu também vou querer o nome. First name. E o employees.last name. Vou colocar aqui from employees. E vou fazer um join com a tabela salaries. E eu vou colocar a opção on. Emp number foi igual ao emp number. Então eu vou pegar, colocar aqui employees.empNumber e o salaries.empNumber. Então eu vou estar fazendo aqui, esse on, nessa função on, ele quebrou aqui, mas é on. Eu vou estar dizendo aonde que eu vou fazer o match das duas tabelas, aonde que eu vou fazer o índice e relacionar as duas tabelas, que vai ser pelo número do empregado. Então, vamos rodar o comando aqui. Faltou ponto e vírgula e deu um erro aqui. Employees está escrito errado. Employees. Ponto e vírgula. Bom, como eu não coloquei nenhum filtro, ele funcionou, mas mostrou muitas linhas. Então eu dei até um Ctrl C aqui. Então vamos repetir, mas vamos colocar algum filtro aqui, né? Porque senão vai ficar muito grande. Então eu estou relacionando. Eu vou colocar aqui, começar só colocando um limite 10 aqui. Só para mostrar. Então ele mostrou o número do empregado, o primeiro nome e o segundo nome. Mas lembra que tem aquela questão do... Deixa eu mostrar aqui o salaries. Que cada empregado tem vários salários, né? Então vamos limitar para mostrar só o último. Primeira coisa. Eu vou colocar aqui, depois do on, depois do join do on, eu vou colocar aqui where salaries ponto to date igual
1, 2, 3, 4, 999, traço 01, traço 91, que é como ele delimita a data atual, né, o último salário do funcionário. Então aqui ele só mostrou uma linha por salário, porque ele só fez uma relação na tabela Salaries. Vou mostrar aqui só os funcionários que ganham mais de 150 mil reais. And Salaries. Ponto. Salary maior que 150 mil. E vou mostrar também, eu quero mostrar o salário, que eu não estou mostrando, né? Então eu vou colocar aqui salaries.salary. Então vou mostrar agora o salário de cada empregado. Todos os funcionários que ganham mais de 150 mil reais hoje. Ou 150 mil dólares. Esse aqui provavelmente é o salário anual da pessoa. Então aqui agora eu tenho o número do funcionário, o código dele, o primeiro nome, o último nome e o salário dele. Então, todos os funcionários que têm o to date 9999 e o salário maior que 150 mil. Então eu consegui relacionar, porque não tem como tirar isso só olhando a tabela salários, porque eu não sei o nome dos funcionários. Ou só olhando a tabela empregados, porque lá eu não tenho o nome. E aí a gente usa o join. Então, revisando aqui o comando. Select os campos que eu quero mostrar. Os campos que eu quero mostrar, eu tenho que colocar aqui de que tabela que eu quero mostrar. Então, eu estou pegando o número do empregado da tabela Employees. O primeiro nome, que está na tabela Employees. O último também na tabela Employees. E o salário, que está na tabela de salários. From, de onde que eu vou pegar esses dados? Employee Join Salaries. Então, um join entre a tabela Employee e a tabela Salários. Aqui vai ter o Inner Join, Left Join. Vão ter alguns tipos de join, né, que você pode dar uma pesquisada e olhar quais os tipos de join que tem. Para o exame, isso é suficiente, ok? Então, não precisa muito mais que isso. Usar o join básico aqui ele já é suficiente para o exame de LPI. Esse não é um curso de SQL para a gente aprofundar tanto. E aí eu vou fazer o on, que é aqui que eu faço a relação, que eu vou dizer qual que é o campo que coincide entre essas tabelas. Para eu conseguir fazer um join entre duas tabelas, eu tenho que ter algum campo que coincide, para eu conseguir encontrar essas informações. E aí aqui eu faço o que eu quiser, where, posso fazer um order by, posso colocar aqui um order by, o que eu fiz aqui? Vou colocar aqui um order by, ordenar pelo salário, do maior para o menor. Order, espaço by. Então ele ordenou do maior salário para o menor. Então essas são as possibilidades que eu tenho com o select.